Boa noite, professor. Hoje eu vou falar um pouco sobre compras públicas que entregam valor, a EAD aplicada a contratações. Bom, na leitura dos textos eu pude compreender que o nosso modelo de licitações atual é cheio de falhas e apresenta vários contextos que levam a desperdício de dinheiro público, demora na entrega das contratações, entre outras variantes. Muitos casos que aconteceram aqui no estado de Rondônia adviram dessas falhas. Por exemplo, atualmente no Tribunal de Contas, houve uma investigação na qual um dos seus membros foi indiciado e depois foi comprovado que ele era inocente, mas escancarou claramente um escândalo em licitações e contratos públicos que advêm do poder de polícia do então órgão de controle, que é o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, demonstrando claramente que há um avanço em fiscalizar e policiar esse então contrato. Para contextualizar, a gente pode trazer alguns exemplos práticos que aconteceram e acontecem ainda. Por exemplo, a entrega do próprio prédio aqui do CPA, né, que demorou anos para ser construído, ou o exemplo também do teatro, que demorou anos. A obra começou há muito tempo atrás, desperdiçou muito dinheiro público, foi contratada uma empresa, a empresa desistiu, então isso gerou perca para a sociedade, perca para o governo do estado de Rondônia, que gastou muito dinheiro, e perca também de tempo, que poderia ter contratado uma empresa séria para lidar com a obra e ter entregue essa então obra que foi entregue lá no, esqueci o ano agora, mas foi entregue recentemente para a sociedade e já ocorreram vários eventos aproveitando desse bem que foi entregue ao público geral. Bom, essa AED, ela traz uma ideia de que pode haver uma economia nessas contratações. Ao invés de você abrir um contrato com várias empresas, você pode juntar todas em um contrato só. Aquela empresa entrega todos os produtos, ou seja, os serviços ou produtos mesmo, de fato, que a administração pública venha a necessitar, de forma a trazer economicidade, praticidade e economia, sem perder a qualidade do serviço. Dá para entender através do texto que atualmente o modelo de contratações públicas é ineficiente. Já é pré-definido que ele não é eficiente para entregar aquilo que se propõe no contrato. Então, eu achei muito interessante o texto, porque o texto mostra várias falhas que existem na contratação. Por exemplo, os pregões eletrônicos, eles são abertos a ampla concorrência para lidar com esses contratos, mas apesar da empresa ganhar a licitação, que é o que propõe, né, eles ganham, mas na hora de entregar, eles sempre colocam como eu posso falar, após a análise que eles fazem do contrato, que eles vão para a obra em física em si, eles querem sempre aumentar o valor, agregar um serviço a mais que não estava previsto no contrato. Isso gera um prejuízo, porque aquela empresa, geralmente, ela sai do contrato. Eu posso citar o local onde eu trabalho, que é no trabalho no Iperon, como consultor técnico, mas eu era estagiário antes. Eu vi acontecer uma empresa ser contratada para entregar uma reforma, mas quando chegou lá, eles tinham que... houve a visita técnica, mas eles não entregaram a obra porque eles alegaram que o valor era insuficiente para aquela entrega. Então eles entregaram e deixaram mão. Teve que abrir outro processo licitatório, contratar outra empresa para entregar pelo valor que estava no contrato, porque eles queriam 5, 6 vezes mais do que foi contratado anteriormente. Até pagaram uma multa por eles não terem entregue essa reforma para o Iperon. Bom, a ED, ela não é apenas uma técnica econômica, mas um instrumento que visa a justiça social, certo?
Durante a leitura, os autores eles trazem que tem uma dependência de autores estrangeiros para esse tema de AED aplicada nas licitações, porque os autores brasileiros eles não têm uma vivência ou não querem muito escrever sobre o assunto, porque é uma coisa para eles ainda nova. Foi feita uma pesquisa internacional para trazer isso para a gente, segundo o texto, certo? E pelo que eu li lá, a produção brasileira para esse tema é pequena e concentrada totalmente no direito, tem pouca coisa administrativa ali. Como assim focaram só no direito? Eles trazem muita legislação, mas eles não aplicam aquilo ali de fato na área administrativa, que é o foco aqui do nosso trabalho. Bom, a ED precisa ser tratada como um campo interdisciplinar. No entanto, algumas reflexões têm que ser trazidas aqui para esse contexto. Lacunas quantitativas chamaram a atenção de um atraso nacional das entregas desses contratos que são trazidos para estudar advindos da administração pública para a entrega da sociedade, que precisa, como eu disse anteriormente, licitar, contratar e para que isso seja entregue em um tempo hábil, para que não haja perca de dinheiro público e perca de tempo que poderia ter sido gasto com uma empresa séria que entregasse de fato aquilo que acontece. Existe também muitos casos em que a empresa entra, começa a obra e para no meio porque ele disse que está faltando dinheiro, sendo que foi contratado para um valor e ele quer sempre um dinheiro a mais. Pode haver sempre pode e acontece ainda casos de corrupção dentro desses contratos, por isso que é muito importante o trabalho do Tribunal de Contas para suprir de fato essa necessidade de ter sempre alguém em cima do contrato para não deixar que ocorra essas coisas erradas, né? esses desvios de verba pública. Pronto. A gente pode falar a gente pode trazer aqui que a ED ela trouxe avanços graduais que foram sendo entregues à sociedade em forma de eficiência, transparência e justiça nas políticas públicas que ocorreram, mas ainda tem muito a avançar, porque como é um tema ainda tratado como um tema novo, precisa que seja mais difundido entre aqueles que trabalham com licitações, os próprios profissionais precisam se preparar, se capacitar para lidar com essas situações. Eu acredito que isso é um tema muito importante de ser difundido, mas pouco falado, até mesmo em cursos. Eu participei de um curso de licitações online, infelizmente não pude estar lá, mas eu participei, onde tinha um profissional que falou que trouxe inovações, trouxe um software especializado para trabalhar com esse tipo de sistema, né? Contrata, entrega e de forma mais ágil, entrega para as empresas o contrato pronto, eles só vão lá e executam. Isso é muito bom, traz uma celeridade importantíssima. Segundo ele, no Brasil existe muito atraso por falta de planejamento e na hora da execução do processo, de fato, na área física, sempre há algum problema que vai levar a um aumento dos custos operacionais. E isso, com o software dele, ele promete planejamento e entrega bem mais ágil e bem mais amplo a concorrência para com o público dele. Bom, falei muito aqui de entrega, muito de integração, mas a lei que fala que isso deve ocorrer, ou que pode ocorrer, é a Lei 14.011 de 2020, que permite a contratação integrada de serviços, materiais e obras em um único contrato. Isso é uma coisa boa. Ao meu ver, foi uma coisa maravilhosa, porque você vai trazer uma economia de tempo, de
de tempo, mesmo de insumos, de melhora no contrato, de maior celeridade para dentro da administração pública, que tem seus basilares ali na eficiência e transparência. Uma transparência também importante nessa gestão. Bom, com isso, também houve outra melhoria que eu posso citar, é que autorizou esses contratos duração de até 20 anos, ou seja, ele aumentou o tempo que pode ser contratado ali com a empresa. E também trouxe outras melhorias, por exemplo, o modelo de gestão de facilities na administração pública direta e indireta. É considerado legal e aplicável entre os estados, municípios e a União. Para tanto, existem alguns desafios para se operar esse tipo de melhoria. Precisa do objeto e a falta de histórico de dados sobre a manutenção predial, capacitação técnica dos servidores é essencial, é isso que eu estava falando. Aqui no estado, por exemplo, eles precisam contratar sempre alguém de fora para vir dar o curso ou capacitar os profissionais que podem ser feitos, né? Não tenho certeza que com uma maior capacitação dos profissionais vai ser bem mais fácil de lidar com essas mudanças, melhorias. A EAD vai ficar muito mais fácil de ser aplicada se tiver sempre profissionais bem capacitados. Há também uma necessidade de monitoramento por resultados. Eu consigo ver isso na prática, como eu disse, eu estagiei no IPERON, eu vi lá nesse contrato que eu citei anteriormente, tem fiscais de contrato dos próprios servidores. O que eles fazem? Eles ficam em cima da empresa, esses fiscais, para ver se foi entregue a obra, como é que está o andamento, se foi entregue o que foi entregue, o que não foi entregue, o que está faltando para ser entregue, certo? Com isso, com tudo isso que eu falei, ainda é sempre importante também mencionar que com a EAD aplicada seriamente, traz também uma concorrência mais ampla, que traz empresas mais sérias e mais bem preparadas para entregar isso. É ótimo para a administração pública que sempre tenha uma empresa privada ou mesmo pública que possa entregar serviços de qualidade para a nossa administração. Também pode-se dizer que tem uma mudança, né, na cultura, foco no desempenho e não apenas na execução. Como assim desempenho? Trazer insumos, produtos, serviços de qualidade sem perder a economicidade, que é possível, mas tem vezes que acontece de trazer o produto de qualidade, mas um preço exorbitante que não atende, né, às finalidades de trazer coisas boas e num preço bom para a administração. Bom, a EAD nas contratações públicas aponta 4 fontes principais da ineficiência atualmente: os custos de transação, tempo e recursos gastos na formulação, fiscalização e execução dos contratos, assimetria de informação, a desigualdade do conhecimento entre contratante e contratado, o que ainda acontece, infelizmente, seleção adversa, risco de escolher contratados ineficientes por falta de informação. As pessoas que escolhem a pessoa que escolhe geralmente que escolhe essas empresas, elas não têm uma capacitação para lidar com isso. Ela vê o histórico da empresa e contrata. Ela não vai lá e saber como é que foi feito, se tem uma seriedade de fato dessa empresa. Uma seleção adversa, risco de escolher contratados ineficientes. Risco moral, condutas oportunistas após a assinatura do contrato, como eu falei anteriormente, aquelas pessoas que visam apenas o lucro, elas não ligam para a eficiência, não ligam para o bolso do Estado, porque o pensamento deles o Estado tem dinheiro, eles podem pagar. Vamos aumentar o preço? Isso é o que é aplicado atualmente. Esses fatores aumentam o custo global e reduzem a eficiência dos contratos públicos. Atualmente é o grande problema
que acontece nesses contratos, ainda mais de duração longa, como é o modelo atualmente, né? Ele é trazido as obras públicas têm uma má fama de durar muito tempo e não entregar. Eles entregam com o tempo, vão fazendo bem devagar, bem tranquilo, gastando bastante dinheiro público. Eu posso citar aqui como exemplo os viadutos. Os viadutos ali do trevo do Rock and Roll, aqui a famigerada Rondônia FM falava, que ali era uma bagunça. Antes dos viadutos era uma bagunça aquelas ruas ali. A obra ficou parada durante muito tempo, e depois de muito tempo gasto, muito dinheiro jogado fora, fizeram uma obra que entregou, mas não ficou como o planejamento inicial. Bom, para concluir esse fechamento de tudo que eu falei, a gente pode trazer algumas reflexões aqui para ficar bem mais fácil de entender. Esse modelo de gestões fáceis é eficiente, pode otimizar a administração de imóveis públicos. Contudo, requer preparo técnico, planejamento detalhado, transparências, mecanismo de controle econômico e jurídico. Sem tais medidas, esses custos de transação e riscos contratuais podem superar os benefícios. Ou seja, mesmo com todo o preparo, tudo isso ainda tem que preparar, como eu disse, os profissionais, quem está contratando, o contratante, tudo tem que ser muito bem planejado para na hora da execução não dar errado. Certo? E é isso, professor. Acho que eu condensei tudo que eu li aqui muito bem. Obrigado pela oportunidade e até a próxima.